A chave do futebol foi entregue para Fernando Diniz. Agora, meu amigo, só depende do treinador para mudar o Vasco da Gama. Ele tem poder para tirar e colocar quem quiser no Vasco da Gama. Aqui, é claro, nesse Fala Gigante, você estará por dentro de tudo que será feito no Vasco da Gama, os próximos passos do Vasco sob o comando do técnico Fernando Diniz, mas também, é claro, irei falar a você nesse vídeo sobre a preparação para a partida contra o Lanús já em La Fortaleza, na Argentina. Jogo quente, jogo duro para o Vasco da Gama, jogo que marcará a estreia do técnico Fernando Diniz. Além disso, eu vou trazer aqui também a você uma informação bem importante relacionada ao novo diretor executivo do Vasco. O Vasco, após a demissão do executivo Marcelo Santana, tá aí à procura de um profissional e temos um grande ídolo do Vasco que poderia, ao meu ver e ao ver até também de muitos pares dentro do nosso Cruz Maltino, como um nome de grande potencial para exercer esse cargo dentro do Vasco. Juninho Paulista, tá? Eu vou trazer essa informação a vocês também neste vídeo, que chega, é claro, bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades para todos vocês. Entretanto, rapidinho aqui, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco, esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia com a Acorda Vascão, saindo sempre às 7 horas da manhã, o Fala Gigante, saindo sempre pela parte da tarde, e o Boa Noite Gigante, o nosso terceiro e último vídeo do dia, saindo pela parte da noite. Então, você aí que ainda não é um inscrito do canal, não perca tempo, venha logo aqui embaixo, onde tem essa palavrinha inscrever-se, aperte nela, já faça parte da nossa família. Eu conto muito com você através da sua inscrição, do seu like, do seu joinha, do seu gostei, para ajudar aqui o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Show? Conto com você, hein, vascaíno? Vamos embora juntos fazer de um Vasco da Gama ainda maior. Quero começar aqui primeiramente com vocês, então, né, esse Fala Gigante, falando, é claro, sobre a partida que já estará acontecendo entre Vasco da Gama e Lanús. E se serve aí, meu amigo torcedor, de amparo e até um motivo de melhora no ambiente, um motivo para melhorar o clima e melhorar a expectativa do torcedor vascaíno, Fernando Diniz, que hoje vai estrear, ele jamais perdeu uma estreia depois que virou um técnico, como podemos chamar, de elite. Ou seja, depois que iniciou trabalho em grandes clubes no futebol brasileiro. Quero começar com o trabalho dele lá no Atlético Paranaense, onde ele estreia contra o Caxias do Sul e empata 0-0. Depois dessa estreia contra o Caxias do Sul, Fernando Diniz tem uma estreia sob o comando do Fluminense contra o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Empata em 1-1. Logo após a passagem pelo Fluminense, ele vai comandar o São Paulo e empata na estreia contra o Flamengo 0-0 no Maracanã. A estreia no Santos pela Copa Conmebol Libertadores contra o Boca, Fernando Diniz vence pelo placar de 1-0. A estreia dele no Vasco, lá no ano de 2021, contra o CRB na Série B jogando em Alagoas, ele empata em 1-1. A estreia do Fernando Diniz sob o comando do Fluminense pela Libertadores de 22, uma vitória pelo placar de 2-1 contra o Júnior Barranquilla. Já pela seleção brasileira em sua estreia nas eliminatórias da Copa do Mundo, uma goleada pelo placar de 5-1 contra a Bolívia, e pela Copa Conmebol Sul-Americana no ano passado, em sua estreia pelo Cruzeiro, Fernando Diniz empata com o Libertad em 1-1. Ou seja, Fernando Diniz, desde o momento em que iniciou os trabalhos em grandes clubes, jamais, meu amigo torcedor vascaíno, ele foi derrotado. Então, hoje a gente vai se basear, eu, Lucas, pelo menos, vou basear as minhas expectativas, né, nesse histórico. Jamais Fernando Diniz perdeu em sua estreia. Ainda para melhorar cada vez mais essa história, né? O Fernando Diniz, meu amigo torcedor vascaíno, no ano passado, ele enfrentou o Lanús dentro também da própria La Fortaleza pelas semifinais da Copa Conmebol Sul-Americana. O Fernando Diniz, ele no ano passado, entretanto não, né? Ele no ano passado, de fato, eliminou o Lanús.
sendo o técnico do Cruzeiro. O Fernando Diniz, ele vence o Lanús, né? Lá jogando, lá na Argentina, no estádio lá Fortaleza, um jogo muito difícil, e o Cruzeiro consegue, sob o comando técnico Fernando Diniz, vencer na Argentina pelo placar de 1-0. Então, o que é importante para isso? Fernando Diniz, ele no ano passado estava jogando contra o Lanús exatamente no dia 30 de outubro, lá na Argentina. Passados aí algo em torno de 7 meses, Fernando Diniz voltará a reencontrar o Lanús no mesmo estádio lá Fortaleza. Fernando Diniz conhece o Lanús, já estudou, né, a equipe a Argentina com toda a certeza, até porque já conhece muito provavelmente a forma com que o Lanús joga diante de ter enfrentado o adversário no finalzinho do ano passado, e será mais uma oportunidade do Fernando Diniz repetir esse feito de vencer o Lanús jogando na Argentina. Diferente do ano passado, onde a partida aconteceu pelas semifinais, dessa vez não mais com o Cruzeiro, e sim com o Vasco, e jogando pela fase de grupos. E a vitória hoje é essencial, inclusive contra o Lanús, eu venho falando muito sobre isso com vocês, né? O Vasco precisa vencer o Lanús hoje para conseguir ficar numa situação tranquila na Copa Conmebol Sul-Americana, algo que nesse momento não está. Uma derrota para o Lanús hoje praticamente elimina as chances do Vasco da Gama de se classificar até para uma segunda fase, né? O Vasco, ele não terá mais chances de se classificar na primeira colocação do grupo, se perder hoje para o Lanús, porque o Lanús tem 8, o Vasco tem 5, o Lanús vencendo vai a 11. E o empate dificulta muito a vida do Vasco e deixa a possibilidade aberta apenas, talvez, de se classificar na segunda colocação do grupo. Então o Vasco precisa vencer hoje para ter a possibilidade de chegar nas oitavas de final, se classificando através da primeira colocação de forma direta, né? Porque na Sul-Americana, a segunda colocação do grupo dá uma classificação para os chamados playoffs, né? Que o segundo colocado da Sul-Americana enfrenta o terceiro colocado da Libertadores, e desse duelo sai o classificado para as oitavas. Então o Vasco vai buscar essa vitória hoje, é importante. O Vasco tem que pontuar na Argentina. E para isso, Fernando Diniz conta, né, com algumas peças. O Vasco, que teve apenas um dia de treino sob o comando do técnico ontem no CT Moacir Barbosa. E pelo que foi visto ontem nas atividades no CT, realmente Felipe Coutinho deve ser hoje o atleta que mais vai ter a bola, tá? Foi o jogador com quem Fernando Diniz mais teve conexão aí no primeiro treino do Vasco, que aconteceu ontem no CT Moacir Barbosa, de acordo com o jornalista Diogo Dantas. E a partir do próprio meio-campo, do próprio camisa 11 Felipe Coutinho, que hoje o técnico Fernando Diniz deve montar aí essa equipe, né? O jogo saindo dele, com essa qualidade no passe que ele tem, esse refino com a bola nos pés que ele tem, o Fernando Diniz tem por objetivo basear o seu jogo acerca do jogador Felipe Coutinho. É a partir dele que definitivamente daqui para frente Fernando Diniz vai montar essa equipe do Vasco, tendo por objetivo ser algo mais sólido, que goste mais da posse da bola. A outra base de sustentação do Vasco da Gama sob o comando técnico Fernando Diniz será Pablo Verratti, muito criticado, com muitas dúvidas, né, se terá ou não capacidade de fazer um bom futebol. O Fernando Diniz tendo o Pablo Verratti como seu centroavante, mas a informação que eu tenho a trazer aqui a você, meu amigo torcedor vascaíno, neste Fala Gigante, é que o Verratti é uma base também de sustentação para o Fernando Diniz no comando técnico do nosso Cruz Maltino. O Diniz quer privilegiar o faro de gol do atacante. É claro, o Fernando Diniz não é bobo, ele sabe da dificuldade que Pablo Verratti tem com a bola no pé, mas entende também que é um jogador diferenciado, tem um faro de gol muito grande e ele quer utilizar esse faro de gol que ele tem para potencializá-lo ao máximo e conseguir desempenhar bem sendo esse camisa 9, esse atacante Cruz Maltino. Então hoje já veremos o Vasco de uma forma diferente, um Coutinho muito mais participativo e o Verratti lá dentro da área. Não apenas olhando buscando esse jogo aéreo, né? Porque é algo que infelizmente o Vasco estava utilizando demais, era jogo aéreo toda hora. O Vasco quer hoje, com o técnico Fernando Diniz, utilizar, é claro, o jogo aéreo, porque é uma principal arma do elenco Cruz Maltino, do nosso centroavante, mas também dar ao Verratti possibilidade de marcar gols não apenas de cabeça, mas por jogadas por baixo, jogadas construídas com a bola no pé, para o Verratti finalizar, cravar e ser o artilheiro do Vasco nessa temporada de 2024. Então hoje, definitivamente, meu amigo, o Vasco da Gama, e é claro, eu creio que você também, todos nós, estamos confiando muito no trabalho do técnico Fernando Diniz para virar essa chave
dentro do nosso Cruz Maltino. Inclusive, falando em chave, né? Hoje, definitivamente, o técnico Fernando Diniz está com muita moral dentro do Vasco. A informação até também do próprio jornalista Diogo Dantas é que nesse momento o Fernando Diniz tem carta branca para liderar a reformulação tanto dentro do elenco, quanto também ajudar a atual diretoria a reformular o departamento de futebol. Primeiramente, com relação ao departamento de futebol, um novo organograma ele vai ser estruturado, né? Tivemos aí recentemente a demissão do diretor executivo Marcelo Santana. A expectativa é que novas demissões venham a acontecer aí nesses próximos dias, não de uma magnitude tão alta, ou seja, não de um nome tão grande como era o diretor executivo, mas de cargos inferiores. E o Fernando Diniz terá uma participação bem ativa nessas demissões que acontecerão. O próprio Daniel Félix é um nome que há muito tempo vem sofrendo uma forte pressão para ser demitido do cargo de preparador físico do Vasco, e o Fernando Diniz vai participar ativamente das reuniões tratando deste profissional e também de outros. O aval para a demissão ou o aval para a permissão do técnico Fernando Diniz será muito importante para os próximos passos do departamento de futebol. Com relação ao elenco, principalmente, Fernando Diniz hoje tem carta branca, como eu acabei de falar com vocês, para liderar a reformulação do grupo. Informações é que, com base na avaliação dos atletas em treinos e jogos, Fernando Diniz ele vai indicar a necessidade de reforço à diretoria para qualificar o grupo e também mostrar à diretoria quais nomes servem ou não servem para permanecer dentro do elenco Cruz Maltino. Então, diante disso, uma reformulação forte e grande acontecerá aí no mês de julho, né, quando a janela de transferências será aberta, e ela passará com toda a certeza e completamente pelo técnico Fernando Diniz. A palavra será dele. Se fica, se sai, se demite, se contrata, o que vai acontecer no Vasco. Após os primeiros jogos assistidos, né, por Fernando Diniz, ainda sem ter sido anunciado de forma oficial, ele já detectou alguns probleminhas nesse elenco, né? A carência por mais jogadores de meia, com mais mobilidade, a carência por jogadores no setor ofensivo, e tudo isso o Vasco vai trabalhar ao lado do Diniz para trazer ao elenco nesta próxima janela de transferências. Mas uma grande reformulação irá acontecer e o Fernando Diniz passará por ela. Hoje o técnico tem carta branca para isso. Boa notícia, vascaíno? Deixa claro a sua opinião aí nos comentários. E para hoje, enquanto ainda não temos reforços, novidades, a expectativa é que o Vasco repita exatamente a mesma formação que enfrentou a equipe do Vitória neste último sábado, ainda sob o comando do Felipe Maestro. O Vasco deve ir a campo hoje com Léo Jardim, Luiz Gustavo, João Vitor, Paulo Henrique e Lucas Piton. Tietê, que já conhece muito o Fernando Diniz e sabe como o técnico utiliza, né, o seu jogo ao lado do Hugo Moura. Felipe Coutinho à frente deles, Nuno Moreira, Ryan e Pablo Verratti. Esse deve ser o Vasco que vai enfrentar a equipe do Lanús na Argentina, no estádio La Fortaleza, nessa noite de terça-feira, às 9h30 da noite. Tá na expectativa? Deixe aí a sua opinião nos comentários. Quanto vai ser esse jogo entre Vasco e Lanús, vascaíno? Deixa aqui que eu quero saber de você. Bom, torcedor vascaíno, se hoje é dia de Vasco, é claro, hoje também é dia de Em Play aqui no canal do Gigante Vasco, plataforma que chegou recentemente aqui ao Brasil e já chegou com o pé na porta, tá? É de fato algo que eu me amarro, tudo relacionado a futebol, eu sempre vou com tudo, e a Em Play é um aplicativo exatamente relacionado à bola, uma forma para você se divertir e ganhar dinheiro, inclusive. Calma, que quando se fala em ganhar dinheiro, jogando, se divertindo, logo vem na cabeça do torcedor que é uma bet, mas não, a Em Play não é uma bet, a Em Play é um fantasy game. Um exemplo de fantasy game para você é o Cartola, um jogo que você se diverte, vai lá, coloca os jogadores, as estatísticas, o que você acha que vai acontecer, prevê resultados e pode ganhar com isso, né? Pode brincar com seus amigos. Em Play é exatamente isso, é uma forma de você se divertir com os seus amigos, mas também há na Em Play a possibilidade de você ganhar dinheiro de verdade, né? Tá aparecendo aí na imagem a vocês o meu perfil lá da Em Play, ó, canal Gigante Vasco. Temos alguns jogos, na manhã eu já fiz um joguinho de 1000 moedas, tem 750 disponível para Vasco e Lanús, tendo o Grêmio que eu não vou jogar, é claro. Aí tem os snaps, tem os meus jogos que eu fiz hoje pela parte da manhã, mas agora só vou fazer os snaps, tá? Porque são joguinhos rápidos, ó. Mais de 80% de precisão no espaço do Vasco no primeiro tempo por apenas 200 moedas sendo colocadas. Eu acho que sim. Tietê cometerá mais de uma falta e meia no jogo? Eu acho que não. Gol de Tietê no jogo? Acho que não. Tietê cometerá mais de uma falta no primeiro tempo?
Eu acho que sim, cara. O Tietchan vai cometer uma faltinha. Aí eu vou para os snaps de M, que são um pouquinho a mais de moedas que eu tenho que colocar na mesa. Coutinho cometerá mais de 2 faltas no jogo? Cara, eu acho que o Coutinho não vai cometer muita falta hoje, não. Mais de 4 substituições do Vasco? Com toda certeza. Vamos lá. Mais de 2 gols no primeiro tempo? Eu acho que sim, tá? 600 moedas para isso. Mais 60% de posse? Com toda certeza o dinizismo, né? Agora vamos para o G, que são os snaps de mais moedas para serem colocadas na mesa. Lembrando que, ó, eu tenho 17.400 moedas, então eu tenho grana aí no jogo para investir, e você, para conquistar essas moedas, tem que ir entrando. Inclusive, aqui no link na descrição, no comentário fixado, você entrando agora, você vai colocar 1.000 moedas para dentro. Mais 6 cartões amarelos no jogo? Pô, 6 cartões é muita coisa, né, cara? 6 cartões amarelos, ok, que é Brasil e Argentina. Lá na Argentina vai Lanús, mas eu acho que não. Mais 2 gols no primeiro tempo? Sim, né? Eu acho que vai ter mais de 2 gols no primeiro tempo. Caraca, isso daqui já é 10.000 moedas. Eu tô com só 10.400 agora depois dessa, então eu vou deixar tranquilo, não vou botar mais nada não. Então, ó, fiz os meus joguinhos pra Vasco e Lanús já já, e eu te convido você também a fazer, tá? Então corre aqui, link na descrição e no comentário fixado da Inplay e vai jogar, cara. Você agora, entrando nesse momento, tem direito a 1.000 moedas. 1.000 moedas para você utilizar da forma como quiser dentro da Inplay. Muito legal, volto a repetir, um aplicativo que você pode ganhar só para uso de informação, né? Se você conseguir chegar lá na Inplay, eu tô com 17.000 moedas, salvo engano, 14.000 moedas agora, depois de fazer esses joguinhos. Se eu chegar a 50.000 moedas, eu tenho direito a tirar 50 reais. Se eu chegar a 100.000 moedas, eu tenho direito a tirar 100 reais. Se eu chegar a 500 mil moedas, eu tenho direito a tirar 500 reais. Então, eu não preciso colocar nada, porque todo dia tem recompensa que você vai ganhando moedas gratuitas. Eu entrando agora, criando uma conta, eu ganho 1.000 moedas. Então, assim, eu não preciso colocar dinheiro e ainda tenho a possibilidade de ganhar dinheiro e de me divertir. Olha que legal. Então, corre lá para Inplay, link no comentário e aqui na descrição. Fechou? Inplay, beijão. Agora fiquem aí com o restante do vídeo. Meu amigo torcedor vascaíno, então vambora, depois desse baita anúncio com a rapaziada da Inplay, para trazer a vocês a última informação desse Fala Gigante, o último bloco desse vídeo, que é relacionado, né, meu amigo torcedor, ao diretor executivo do nosso Cruz Maltino. Vasco demitiu no último domingo à noite, né, o diretor executivo Marcelo Santana. Nesse momento, o cargo está vazio dentro do nosso Cruz Maltino. O sonho da atual diretoria é o Rodrigo Caetano. Eu já trouxe isso aqui a vocês, né? O Vasco ainda não formalizou um contato com o diretor executivo, mas sonha com a possibilidade de tê-lo e trazê-lo para esse cargo hoje vago dentro do nosso Cruz Maltino. O próprio Rodrigo Caetano recentemente falou muito sobre isso e confirmou, né, que tem um carinho enorme pelo Vasco da Gama, uma grande gratidão. Rodrigo Caetano, que hoje é o diretor de seleções da Confederação Brasileira do Futebol, da CBF, e já trabalhou no Vasco da Gama. Inclusive é um torcedor do Vasco, né? Rodrigo Caetano já passou por muitos clubes, Atlético, Fluminense, Flamengo, Internacional, mas é um torcedor do Clube de Regatas Vasco da Gama, campeão da última grande conquista do Vasco, a Copa do Brasil de 2011. Mas Rodrigo Caetano é um nome que é muito difícil. E o Vasco não pode ficar apenas nessa frente. Para contratar um diretor executivo, terá que ir em outros nomes. E o perfil que o Vasco quer para ser esse próximo profissional desse cargo é um perfil diferente do diretor executivo Marcelo Santana. O Vasco quer um diretor executivo com histórico dessa vez. Diferente do Marcelo Santana, que não tinha histórico algum. Ele era um presidente no Bahia, atuou no triênio de 14 a 17 e veio ao Vasco da Gama no meio do ano passado, após uma curta passagem pela América de Natal. Então, com toda certeza, histórico grande era algo que Marcelo Santana não tinha antes de vir ao Vasco da Gama. Vasco, além desse perfil com histórico grande, quer um diretor executivo com um perfil mais agressivo, alguém mais veloz no mercado, além de ter uma postura de mais cobrança no dia a dia, algo que não era muito perfil do Marcelo Santana, que atuava mais na área de gestão. Ele geria mais o CT, o ambiente do Vasco em si, não o dia a dia, não a cobrança nos atletas, não tinha uma agressividade, um conhecimento grande de mercado, algo que o Vasco procura nesse momento. E diante, meu amigo, da possibilidade bem baixa, né, de uma contratação do Rodrigo Caetano, um nome que vem surgindo com muita força no meio da torcida vascaína, é um nome que já foi procurado até pelo Vasco no início do ano passado. Lá no início de 2024, quando o Vasco demite o Paulo Brax no final de 23 e vai ao mercado contratar um novo profissional, 3 nomes estavam na mesa do Vasco da Gama. O próprio Alexandre Matos, que foi contratado, o Rodrigo Caetano, que foi o nome que o Vasco da Gama chegou de fato também a idealizar,
ter o Rodrigo Caetano como um grande sonho, um nome que o próprio Pedrinho tinha por objetivo e colocou na mesa da 777 Partners para chegar ao Vasco no início de 24, mas ele à época tinha um contrato com o Galo, tinha muita moral lá e era difícil tirá-lo. Não à toa, única confederação ou instituição que conseguiu tirá-lo do Atlético Mineiro foi a própria seleção brasileira, a partir de um pedido do Dorival Júnior. E além de Matos, Caetano, o próprio Juninho Paulista. Juninho Paulista, ele corria por fora. Os dois nomes principais eram o Matos e o Rodrigo Caetano, mas o Juninho Paulista era um nome que sempre esteve muito presente nos holofotes, porque o Juninho Paulista é um diretor muito renomado também no mercado, um diretor que tem passagem pela seleção brasileira, ele coordenou a Confederação Brasileira do Futebol, né? A partir do dia 8 de julho de 2019, ele assumiu esse cargo de coordenador da seleção brasileira, substituiu à época o Edu Gaspar, que foi para o Arsenal logo em seguida após a seleção, hoje trabalha ao lado do próprio grego Evangelos Marinakis. Então, depois de 19, quem comandou essa função foi o Juninho Paulista e saiu depois de 3 anos após a Copa do Mundo de 2022. Nesse momento, meu amigo torcedor, o Juninho Paulista é um dirigente do Ituano. Por que o Ituano, Lucas? O Juninho Paulista ele tem uma identificação muito forte com o clube do futebol paulista, que hoje é um dos grandes pequenos de São Paulo, né? Creio até que a gente nem pode chamar mais o Ituano de um clube pequeno, porque está disputando a Série B do Campeonato Brasileiro ano a ano e sempre bate na porta para subir para a primeira divisão, diante de um bom trabalho aí do Juninho Paulista. Ano passado foi até uma hecatombe, né? Porque infelizmente o Ituano acabou caindo para a Série C do Brasileiro. O Juninho Paulista se manifestou, se posicionou, mas vem fazendo um trabalho bem legal no clube de São Paulo. E além desse trabalho muito profissional que o Juninho Paulista faz por lá, tem uma identificação gigantesca com o Vasco. Creio que você, torcedor vascaíno que conhece a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, eu nem preciso comentar sobre quem é Juninho Paulista, né? Falo brevemente aqui para vocês que Juninho Paulista pelo Vasco foi campeão brasileiro, campeão da Copa Mercosul e campeão da Taça Rio de 2001. Alguém de muita identificação no clube, alguém que marcou história no Clube de Regatas Vasco da Gama e com toda certeza está lá na prateleira de grandes ídolos. E além disso, tem uma aproximação muito grande com o presidente Pedrinho. E recentemente ele deu uma entrevista falando sobre o próprio Vasco. E eu quero trazer a vocês as palavras de Juninho Paulista com relação ao Clube de Regatas Vasco da Gama. Se liga só. E honrar a camisa do Vasco como ela merece ser honrada. Claro, claro. Você tem uma imagem maravilhosa do Vasco, é uma coisa no Vasco. Né? Eu também. Hoje eu torço no Rio, eu torço pro Vasco. Então, assim, eu vivi muito feliz durante esses quase 2 anos que eu vivi lá. Um recado rápido para você aí, torcedor vascaíno. Assim que hoje acabar o jogo entre Vasco da Gama e Lanús, você vai correr para essa rede social aqui. Por que eu tô dizendo isso? Porque nessa rede social tem um pós-jogo especial, ó. Por exemplo, esse daqui foi o pós-jogo de Vasco da Gama e Vitória no último final de semana. Esse foi o pós-jogo de Vasco e Porto Cabejo. Esse foi o jogo de Vasco da Gama e Palmeiras. Esse daqui foi o pós-jogo de Vasco e Operário. Ou seja, nessa outra rede tem pós-jogo para você também, de 1 minuto e meio. Coisa rápida, minha opinião, rapidinha, saindo logo após o apito final. Então, vamos combinar assim, ó, acabou o jogo, não vem pro YouTube. Corre para essa outra rede social, tá aparecendo aqui em cima, ó, o nome para vocês e o link vai estar aqui na descrição e também no comentário fixado. Show? Então, ó, acabou Vasco e Lanús hoje, você sabe para onde correr para ver minha opinião. É lá pro canal do Gigante Vasco, nessa outra rede. Então, meu amigo torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Juninho Paulista, nitidamente, deixou muito bem claro que é um torcedor do Vasco, gosta do Vasco da Gama, é um bom profissional, tem identificação com a torcida e atua num cargo hoje que está vago no Vasco da Gama. Creio que se Rodrigo Caetano não vir, e acho que é muito difícil, alô, diretoria do Vasco, vamos olhar para o Juninho Paulista. A relação não é importante hoje dentro do Vasco da Gama para que nomes sejam fechados? Por que não olhar para o Juninho com um olhar melhor e analisar a possibilidade de uma contratação? Seria um baita nome para chegar para esse cargo de diretor de futebol do nosso Cruz Maltino. Concorda? Deixe aí a sua opinião nos comentários, mas com toda certeza é um nome que está no radar, assim como teve lá no início do ano passado. Com toda certeza a diretoria do Vasco não está perdendo tempo e está de olho na situação envolvendo Juninho
Paulista. Show? Eu, Lucas, fico por aqui. Esse foi o Fala Gigante, o segundo vídeo apenas dessa terça-feira, e já, depois de Vasco e Lanús, eu tô de volta para trazer mais. Dessa vez, espero eu, depois de 8 partidas, não mais louco aqui no pós-jogo, mas sim calmo, tranquilo, leve para falar da vitória do nosso Vascão. Fechou? Vamos que vamos. Curta, compartilhe, se inscreva, meu amigo. E ó, rapidinho, só um detalhe. Volto a repetir, deixa aqui nos comentários quando você acha que vai ser essa partida. Fui, vascaíno, ó. Vambora, que hoje é dia de casa.